O troféu Joan Gamper, também conhecido como Copa Joan Gamper, é um torneio internacional de futebol interclubes de caráter amigável, geralmente é realizado em agosto, antes do início de cada temporada. O Futebol Clube do Porto, até à data, foi o único clube português convidado para participar neste prestigiado torneio e, consequentemente, foi vencedor do mesmo. É sobre esta história que muita gente desconhece, de que vou falar então e partilhar no vídeo desta semana. O troféu Joan Gamper é um torneio organizado pelo Barcelona no estádio Camp Nou e é dedicado em homenagem ao suíço Hans-Max Gamper Eyssig, fundador, jogador e presidente do clube catalão. O torneio começou a ser disputado em 1966 por iniciativa do então presidente do Barça, Enrique Llaudet. O troféu em si é de prata de 800 gramas e com 5 micrômetros de acabamento em ouro, em cima de uma base de rodapé de mármore de 10 kg. Inicialmente, 4 equipas participavam nesta competição, que contava com 2 semifinais e uma decisão de terceiro lugar e uma final. Desde 1997, a competição foi reestruturada para um único jogo, visto que o torneio foi encurtado devido ao aumento dos calendários de jogos da temporada do Barcelona. Caso a partida esteja empatada após os 90 minutos, não se joga o prolongamento e o vencedor é encontrado através de pontapés de penalti. Das 57 edições, o Barcelona venceu nada menos de 45, o Köln da Alemanha venceu 2 e depois há um lote de 10 clubes que venceram o troféu apenas por uma vez. Entre eles está o Futebol Clube do Porto. A vitória dos Dragões aconteceu em 1987, após a final da Taça dos Campeões Europeus em Viena. Na edição de agosto de 1987, o Diário Catalão publicava nas páginas centrais um póster gigante de Fernando Gomes e, noutra secção, eram lançados os dados dos jogos da primeira jornada da competição. Ajax-Bayern e Barcelona-Porto, jornada inicial do super torneio do ano. Numa página interior dessa edição do El Mundo Deportivo, aparecia Schuster a erguer o troféu. A parceria do alemão com Gary Lineker era a grande esperança dos espanhóis e dos aficionados do Barça para levar então o Barça à vitória no torneio, que tinha como considerado o melhor cartaz de sempre. O regresso de Schuster e o melhor naipe de clubes faziam a grande manchete deste cartaz. Noutra foto surgia a capa do El Mundo Deportivo, de 16 de agosto de 1987, a dar grande destaque ao evento. O jornal espanhol começava então a antecipar o torneio com o destaque a dar, portanto, às 4 equipas de luxo, como era escrito. Vejamos noutra página da edição de 17 de agosto de 87, onde era realçado o facto do Futebol Clube do Porto ter sido a primeira equipa portuguesa a participar no Joan Gamper. No entanto, também mereciam destaque as ausências de Artur Jorge, a caminho do Matra Racing de Paris, e de Paulo Futre, transferido então para o Atlético Madrid, mas ainda de Juari, que se encontrava lesionado. A Fota de Viena surgia com grande aparato. Já nessa altura, o Futebol Clube do Porto merecia mais e melhor destaque da imprensa estrangeira do que assediada em Lisboa. A pré-época de 87-88, no entanto, não foi nada fácil para o Futebol Clube do Porto. Apesar de ter mantido praticamente toda a equipa que, 2 meses antes, mais ou menos, vencera o Bayern em Viena, os Dragões tinham perdido uma das suas principais estrelas, como disse, Paulo Futre, que havia então sido transferido para o Atlético Madrid por uma verba recorde. Mas para mim, o Futebol Clube do Porto perdia talvez o elemento mais importante da máquina, que era o seu treinador. O croata Tomislav Ivic era o escolhido para suceder a Artur Jorge, que, entretanto, como eu disse, tinha ido para Paris, e no início
A relação entre o treinador croata Ivic e os jogadores foi algo conflituosa, pois, além de alguns sinais de indisciplina terem abalado o balneário, as coisas dentro de campo também não estavam a resultar muito bem naqueles primeiros jogos de pré-época. O técnico croata era, no fundo, muito conservador, muito duro, e os jogadores do Futebol Clube do Porto estavam habituados a assumir o risco de jogar sempre para ganhar. Antes de disputar o Juan Gamper, o Futebol Clube do Porto tinha estado presente no torneio de Amsterdão com o Ajax, o Dinamo de Kiev e o Turino, e também participaram no torneio de Foggia, juntamente com a equipa local, naturalmente de Foggia, o Real Madrid e a Sampdoria. No torneio de Amsterdão, o Futebol Clube do Porto ficou-se pelo terceiro lugar, acabando por marcar apenas um golo na prova. No primeiro jogo foi derrotado por 1-0 pelo Dinamo de Kiev e no segundo jogo, diante dos anfitriões do Ajax, obteve um empate a uma bola. A Itália, e apesar de ter sido afastado da final do torneio, o Futebol Clube do Porto já apresentava outra atitude. Depois de empatar com a Sampdoria a 0 nos 90 minutos regulamentares, a derrota chegou nos pontapés de penalti e depois seguiu-se uma vitória por 2-0 diante do Foggia. Os resultados nesses dois torneios não foram assim tão decepcionantes, mas havia sinais de que levaram Pinto da Costa a perceber que as coisas não estariam bem entre Ivic e alguns jogadores. Um dos comentadores da RAI, da televisão italiana, Bruno Pizzul, chegou mesmo a colocar em causa a atitude de alguns jogadores do Futebol Clube do Porto durante o torneio em Itália. Segundo relatos da imprensa italiana, o comportamento de alguns atletas do Futebol Clube do Porto no hotel, sobretudo no hotel, que também não terão sido os mais adequados. Rumores que, no fundo, nunca chegaram a ser realmente confirmados, mas que foram sinais claros de que viria a ser a curta passagem de Ivic pelas Antas, apesar do Futebol Clube do Porto ter vencido nesse ano quase todos os troféus em disputa. Após a chegada a Barcelona, Pinto da Costa teve, alegadamente, uma conversa com os jogadores, de forma a alterar o comportamento de toda a equipa no Juan Gamper. Quem acompanhou a chegada do Futebol Clube do Porto a Barcelona, na altura, foi o El Mundo Deportivo, o jornal catalão. Os ecos das más exibições do Futebol Clube do Porto em Itália depressa chegaram à Catalunha, com o jornalista espanhol a realçar o facto dos jogadores do Futebol Clube do Porto chegarem a Barcelona com aquelas ganas de reencontrar-se consigo mesmos. O Futebol Clube do Porto chegou ao aeroporto El Prat, vindo de Milão. Apesar da chegada tardia a Barcelona, ainda houve tempo para o jornalista do El Mundo Deportivo registrar depoimentos com o treinador Tomislav Ivic, com o bibota Fernando Gomes e com o argelino Raba Majer. Enquanto que o bibota de ouro garantia que o Futebol Clube do Porto vinha a Barcelona defender o seu prestígio, Tomislav Ivic preferia referir-se aos jogadores que não puderam acompanhar a equipa a Barcelona e aos que, entretanto, estavam a recuperar de lesões complicadas. O jornalista catalão aproveitou também para se referir de uma forma elogiosa ao calcanhar de Majer, o calcanhar de Viena. Na página dedicada ao Barcelona, era dado destaque ao regresso de Bernd Schuster, depois de 490 dias sem jogar no Camp Nou devido à prolongada lesão. O Futebol Clube do Porto, primeiro adversário do Barça no torneio, era visto como um teste exigente para os catalães, sinal de que o campeão europeu era visto com enorme respeito. O El Mundo Deportivo também falava com o presidente do Barcelona, José Luís Nunes, que garantia que aquela edição do torneio iria ficar na história. Nos holandeses, a grande atração era Johan Cruyff. Curiosamente, o técnico holandês chegava a Barcelona acompanhado do filho Jordi, na altura com apenas 13 anos de idade, e estaria longe de imaginar que um dia representaria também o Barça. Danny Blind, Frank Rijkaard, Aaron Winter, Dennis Bergkamp, Johnny Bosman e Jan van Schip
entre outros, eram alguns dos craques do clube holandês que, uns meses mais tarde, defrontaria o Futebol Clube do Porto na Supertaça Europeia, e todos eles se sagrariam campeões europeus pela seleção holandesa. Quanto ao Bayern, via as atenções da imprensa espanhola viradas para o sucessor de Udo Lattek, o ainda jovem Jupp Heynckes. Os alemães chegavam a Barcelona com o médio Lothar Matthaus, que depois seria transferido para o Inter, completamente apto para o torneio, e também com Klaus Augenthaler, que também tinha recuperado de uma lesão. Os dois jogos disputaram-se no Camp Nou, a 18 de agosto de 1987. Começaram por se defrontar o Ajax e o Bayern de Munique, dois clubes com quem o Futebol Clube do Porto se tinha cruzado por 2 vezes nesse ano. Alemães e holandeses levaram a discussão da meia-final até aos pontapés de penalti, depois do jogo ter terminado empatado a 1-1 no final dos 90 minutos. Depois do Ajax Bayern, seguia-se o prato principal da noite, o Barcelona Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto apresentava-se no Camp Nou com um 11 muito semelhante ao que defrontara o Bayern em Viena. Tomislav Ivic procedia apenas a 3 alterações. Eurico surgia no lugar de Inácio, que depois foi utilizado, Semedo no lugar de Kim e Gomes no lugar de Futre. Quanto ao Barcelona, mantinha a dependência de Bernd Schuster, que chegava ao Juan Gamper totalmente recuperado de uma longa lesão, como eu já disse, e que o afastara dos relevados durante praticamente toda a época anterior. Depois das más exibições no torneio de Amsterdão e no torneio de Foggia, o Futebol Clube do Porto, por artes mágicas, apresentava-se no Camp Nou com outra atitude, acabando por vencer o Barça de Thierry Venables por 2-1. Estava garantida a presença na final do torneio, que Ivic tanto desejava quando falou aos jornalistas ainda no aeroporto Al Prat. 2 meses depois de Viena, o Futebol Clube do Porto voltava então a enfrentar o Bayern. Apesar de não considerarem o Futebol Clube do Porto favorito, os espanhóis foram obrigados a reconhecer a superioridade portista, acabando por considerar que o teste, afinal, talvez tenha sido demasiado exigente para o Barça. A segunda jornada disputar-se-ia no dia 19 de agosto de 1987 e abriu com um jogo entre os dois derrotados das meias finais, o Barcelona e o Ajax. Os catalães de Thierry Venables procuravam despedir-se do Juan Gamper com uma vitória, depois de terem sido bem derrotados pelo Futebol Clube do Porto no primeiro dia deste torneio. Quanto aos holandeses, as suas ambições passavam naturalmente por oferecer um bom espetáculo ao público presente no Camp Nou, porque tinha grandes artistas. O jogo entre o Barça e o Ajax acabou por refletir isso mesmo, ou seja, foi uma partida em que as equipas mostraram poucas preocupações a nível defensivo e procuraram, sobretudo, marcar mais golos do que o adversário, tal como se quer no futebol. Isso ficou bem espelhado no resultado final, um 3-2 a favor do Barcelona. Uma vitória que garantiu aos catalães um lugar no pódio deste torneio. Após o jogo de apuramento do 3º e 4º lugares, seguiu-se então o reencontro do Porto com o Bayern, 2 meses volvidos após a época final de Viena. O jogo da final do Juan Gamper foi presenciado por cerca de 80 mil espectadores e serviu sobretudo para o Futebol Clube do Porto provar que a vitória na final da Taça dos Clubes Campeões Europeus não tinha sido por mero acaso. Afinal, a revanche do Bayern ficava adiada. No final da partida, o El Mundo Deportivo rendia-se completamente à exibição do Futebol Clube do Porto. Depois das vitórias sobre o Barcelona e o Bayern, os espanhóis foram unânimes em considerar o Futebol Clube do Porto a melhor equipa do torneio. Para o El Mundo Deportivo, o Porto não tinha vencido a Taça dos Campeões Europeus por acaso. Além de terem elogiado o comportamento do campeão da Europa, os espanhóis também se mostraram
agradados, sobretudo, com aquilo que tinham visto o Futebol Clube do Porto fazer dentro das 4 linhas no Camp Nou. O jornalista espanhol chegou mesmo a descrever de forma pormenorizada algumas jogadas, nomeadamente uma iniciativa de Rui Barros durante a segunda parte do jogo. O pequeno grande Rui, que viria a sair para a Juventus um ano mais tarde. Além de ter sido a primeira e única equipa portuguesa a vencer o Juan Gamper, o Futebol Clube do Porto também se podia orgulhar de ter vencido a que foi considerada a melhor edição de sempre deste torneio. Para o Futebol Clube do Porto, o Juan Gamper também marcou o início de uma série de convites para participar em outros prestigiados torneios de verão, alguns também conquistados pela primeira vez e que iremos falar mais tarde. Depois da vitória no célebre torneio organizado pelo Barcelona, o Futebol Clube do Porto conquistou, entre outros, o torneio de Viareggio em 1988, o Troféu Teresa Herrera em 1991 e o torneio Cidade de Sevilha em 92, a Thailand Premier Cup em 97 e, por fim, o torneio de Roterdão em 2007. E assim fica escrita mais uma página histórica do Futebol Clube do Porto neste canal. Se gostaste deste vídeo, deixa-me o teu like e caso te lembres desta jornada e deste torneio e tenhas memórias, partilha aqui em baixo tudo aquilo que sabes sobre este torneio. Eu vou regressar na próxima semana com mais um vídeo do canal Malha Azul e Branca. Um abraço e até lá!